Então, irmãos, hoje, tratando do artigo 4, do ponto 4 do primeiro capítulo das Sagradas Escrituras, da Escritura Sagrada da nossa Confissão de Fé de Westminster. O texto da Confissão de Fé, no ponto 4, diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, irmãos, começando nosso estudo com uma pergunta. Apesar de o texto da confissão ser claro, e talvez vocês já podem responder de forma objetiva e sem dificuldades, né? Mas por que a Bíblia deve ser crida e obedecida? Algum de vocês pode nos responder? Talvez pensando até em possibilidades de resposta até que não sejam as suas, né? É o que vem, porque é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser crida porque ela é a palavra de Deus. Somente. É o que o texto da confissão diz, né? Eu daria essa resposta dessa mesma maneira. Ela deve ser crida porque a gente crê, né, que ela é a palavra de Deus. Mas aí redunda no próprio texto, né? Que é porque que ela deve ser crida. Mas por que devemos crer? Ela é porque nós cremos. Né? Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Mas por que nós cremos que ela é a palavra de Deus? O que nos leva a crer que ela é a palavra de Deus? Porque pode parecer um paradoxo. Né? Ela deve ser crida porque acaba que é porque sim, né? Ela é crida porque ela é a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus porque ela é crida. Não é? Próxima pergunta. Então, por que a Bíblia deve ser crida e obedecida? A resposta mais objetiva, porque ela é a palavra de Deus. Mas nós vamos trabalhar um pouco melhor esse conceito, à luz da confissão de fé. Há motivos para crer nas Sagradas Escrituras? Há motivos além desses? Além desse, né? Que ela é a palavra de Deus. Há motivos além desse? Irmão, só voltando na pergunta acima, o que nos faz crer na Bíblia é o próprio Deus, né, em Filipenses 2,13, quando ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a boa vontade dele. Então, ele mesmo nos faz crer na palavra dele. E sobre os motivos para crer, a gente identifica eles lendo a própria Bíblia, porque existe uma congruência nas Escrituras Sagradas, do início até o fim, sendo escrita por diversos autores em diversas partes do tempo, tratando de assuntos que se abraçam, que se unem, que se fusionam, e isso traz essa congruência na palavra de Deus. Isso é um motivo, no meu ponto de vista, muito relevante para a gente crer nas Sagradas Escrituras. Por mais que algumas passagens aparentam ser contraditórias, nós que comungamos da fé reformada, essa teologia que foi desenvolvida inicialmente por João Calvino, ela faz com que essas supostas contradições bíblicas não se tornem contradições. De fato, faz com que algo tenha lógica, até dentro de toda a questão espiritual envolvendo a Bíblia. É uma ideia lógica. Então, eu diria que um dos motivos para crer nas Escrituras Sagradas é o círculo fechadinho do cânon das Escrituras.
Isso, Talvez a coerência. coerência das escrituras. Então, é um motivo, é um bom motivo, né? Só que vocês já me deram a resposta de forma objetiva, que é o que o texto da Confissão de Fé diz, né? Nós devemos crer e obedecer, porque ela é a palavra de Deus. Mas a gente percebe que há sim outros motivos, né? Há sim motivos que, como a coerência do texto e outros que nós vamos trabalhar melhor até no ponto 5 da Confissão de Fé. Mas, diante de todos os motivos, e aí nós não trabalhamos muitos motivos, né? Mas o William já trouxe um, que é o da coerência. Caso vocês também queiram expor algum outro motivo, fiquem à vontade, irmãos. Tiago Jefferson. Como os da própria coerência que ela tem, eu posso citar aqui o fato de ela falar sobre um único tema, né? Ela fala sempre do mesmo tema, de Gênesis e Apocalipse. Sim, Jefferson? Não, legal, não. Pode seguir. Tranquilo. Outro motivo, talvez, que a gente possa trabalhar agora de forma bem breve, são os diferentes autores, né? O período de tempo que ela foi escrita, e mantendo a coerência que o William disse, olha, isso é loucura, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, né? Mas, diante de todos esses motivos, nós conseguimos avaliar e confirmar que ela deve ser crida? A gente utiliza somente esses motivos. Ela é coerente, ela é extraordinária, tudo isso que acontece. Só por considerando esses motivos, nós chegamos a essa conclusão? Nós avaliamos e confirmamos que ela deve ser crida? Só com esses motivos? Então, na verdade, não. Como eu disse, e vou citar de novo o texto de Filipenses, se Deus não operar em nós esse querer, ela pode até fazer muito sentido para a gente. A gente pode até entender a Escritura como um todo, achar que ela é lógica, que ela é fechada, que tem coerência, e mesmo assim não crer, se não for pelo agir do Espírito Santo. Então, completando isso que o William acabou de falar, também tem uma questão que eu acho importante, né? Que todos esses padrões para poder avaliar se ela deve ser crida estão fora dela. São padrões externos que nós, até as categorias que nós usamos para poder avaliar ela, essas categorias que a gente poderia dizer, sua coerência, a sua como é que eu posso dizer? O fato dela ser sobrenatural, né? Dela ser sobrenatural no sentido de que ela é perfeita dentro do seu texto, dentro do seu objetivo, dentro da sua linha de argumentação. Ela também foi escrita por pessoas diferentes e ainda assim ela mantém a mesma... Ela trata, né, do mesmo assunto e fala sobre o mesmo ser, né, o ser Deus, né, na mesma maneira, como se essas pessoas estivessem de fato convivendo, conversando e olhando, né, para o mesmo Deus, como se, por exemplo, Abraão, né, quando Abraão lá no passado estivesse conversando com Deus e Pedro estivesse conversando com o mesmo Deus e chegando às mesmas conclusões. Então, dentro desse aspecto, a gente tem isso aí a gente está avaliando de uma forma externa, né? A gente está olhando para fatores externos e dando uma avaliação bíblica, né? Chancelando a Bíblia por fatores externos. Eu acho que funciona mais do modo contrário. É a Bíblia quem nos dá fatores nela para poder avaliar as coisas externas. Mas eu sei que não, até me perdoe, eu sei que não é essa a pergunta agora, né? Mas é mais uma questão que eu estou colocando. Não, e eu também... desculpa, Wesley. Não, pode falar. Não, que eu também identifiquei um outro motivo que também é muito interessante, externo, mas que proporciona a crença, sobre a mudança pessoal que as pessoas demonstram após ter contato com essas escrituras. De fato, a gente consegue testificar
transformações reais, de vida, né? De deixar de lado pecados, de mudança de postura, mesmo transformações radicais após contato com a palavra de Deus. Mas aí, William, essa daí é uma mudança externa sua que foi causada pela Bíblia, objetivamente. Então, ou seja, aí você está operando da maneira oposta. Você está pegando a Bíblia e colocando ela como padrão de realidade, e esse padrão de realidade te molda externamente. É isso que é o incrível na Bíblia. É isso que eu acho que é mais ou menos isso que eu quis dizer. Que é isso, a Bíblia, ela externamente, ela modifica as coisas externas no nosso viver. Isso é incrível nela. E também pode ser o contrário, Tiago. A pessoa sem contato com a Bíblia pode ter um contato com essa transformação pessoal de uma pessoa e buscar a causa dessa transformação e aí se deparar com a Bíblia e aí ter a sua vida transformada. É algo que também pode acontecer, só que o que transforma é a palavra, né? Não vai ser o testemunho da pessoa, mas é uma forma de também fazer com que a Bíblia seja crida, um motivo de crença nela, através de visualizar no outro uma transformação pela Bíblia, mesmo sem ter contato com a Bíblia. Não sei se deu para entender também. Essa característica de eficácia das Escrituras, ela também pode ser um sinal de autoridade. Também, como os outros. É bem lembrado. Tiago? Não, eu só falei só que eu estava concordando com o William, porque nesse caso é a mudança de uma pessoa, a mudança interna de uma pessoa, assim, que é visualmente vista, né? Que pode ser vista no viver dela. Por exemplo, uma pessoa que estava com depressão e do nada a pessoa agora está feliz, ela está conseguindo vencer a tristeza, vencer a ansiedade, que é o mal do nosso século, né? Eu diria que é a doença do nosso século. Então, aí do nada, uma pessoa vê e fala assim, não, eu também preciso vencer isso aí. Como que você está usando? Que remédio? Que psicólogo te ajudou? Que remédio que você está usando? Qual que é a dosagem? Quantas vezes por dia? Ele fala, não, eu agora tive contato com o Senhor de verdade através da Escritura. Então, isso daí pode levar uma pessoa a querer, desejar ser transformada, né, pela Bíblia, encontrar a paz que Deus promete nas Escrituras, né, a paz de espírito que o Senhor promete. O Senhor faz, inclusive no salmo que nós cantamos, há uma promessa de que Ele dará paz, de restaurar a alma, né? Então, essa pessoa pode encontrar essa solução nas Escrituras. É isso que é o ponto que eu estava dizendo. Certo, queridos. Mas, de fato, são motivos, sim, externos, que apontam para a autoridade das Escrituras. Sinais que demonstram mesmo que ela deve ser crida e obedecida. Só que, como ele mesmo respondeu, são suficientes? Esses sinais, esses motivos, eles servem para somente por meio desses meios externos nós avaliarmos e chegarmos a essa conclusão que, na verdade, é fé. Nós conseguimos crer por meio desses sinais? E o William respondeu objetivamente que não. A gente pode, nos nossos estudos de terça-feira, principalmente lá no início das Escrituras, a gente vê isso, aquele povo lá no Egito vendo maravilhas, né, coisas extraordinárias ali, que os aqueciam, os alimentavam, e muitos ainda não creram, diante de motivos para crer absurdos ali, implacáveis, que estavam diante dos nossos olhos. Então, se não tiver de fato o agir do Espírito Santo, todos esses motivos para crer não são suficientes, né? Pronto, perfeito. Ainda que o próprio Deus se apresente, né, para
para um ímpio e resignado de coração duro, para nós, se a graça não nos tirar as escamas dos olhos, é isso que vai acontecer. Não haverá crença, né? Tiago deu aquele exemplo lá do, não sei se era o Matthew Henry, conversando com um ateu, né? Não lembro direito quem era, num debate teológico, apologético contra um ateu. E ele falou, se Deus aparecesse do céu e tal, eu creria. Não creria. Exatamente por esse motivo. Mas por que isso não acontece? Pode falar, Thiago. Era o Lenny Craig. Isso. William Lane Craig. Perfeito. Mas por que isso acontece? Há um pressuposto necessário que nós já tratamos já nas últimas aulas, tanto as de terça quanto da Confissão de Fé de Westminster, que sem ele nós não conseguimos compreender a fonte autoritativa das Escrituras e a fonte da fé que nós estamos tratando aqui agora. Esse pressuposto necessário é a doutrina do pecado original, é a depravação total, é a visão epistemológica reformada que nós já tratamos. A epistemologia, ela é o estudo do conhecimento. Como nós chegamos ao conhecimento? Como o conhecimento ele é alcançado? E a epistemologia reformada, atual, especialmente propagado por Cornelius Van Til, essa separação de epistemologia, pré-queda, pós-queda e pós-justificação. Ele trabalha com 3 diferentes estudos do conhecimento, né? Nós estamos no pós-queda. O homem, nós estamos tratando do homem natural. O homem natural, ele é depravado por si só, e ele não é só depravado nas suas ações, mas nas suas intenções, nas suas vontades e no seu intelecto. Então, a doutrina do pecado original, quanto ao conhecimento, ela vai nos dizer que o homem ele está manchado de tamanha forma que ele não pode compreender Deus sozinho. Não se trata de adorar a Deus. O homem não pode adorar a Deus, o homem não pode deixar de pecar. Não é simplesmente o impedimento de deixar de pecar. Não é que o homem não pode não pecar só. Não é só isso. O homem não pode entender, ele não pode compreender Deus por causa do pecado original. E Romanos 3, do 10 ao 12, vai dizer, mas está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e igualmente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso o apóstolo Paulo citando o Salmo 14 também, o Salmo 53. Então, queridos, para a gente entender que por causa dos meios externos que atestam a favor da autoridade das Escrituras, mas que só por meio disso nós não conseguimos ainda crer. Nós temos que entender esse pressuposto necessário. É uma condição sine qua non, uma condição sem a qual nós não entendemos o entendimento. Nós precisamos de compreender a incapacidade do homem para compreender que nós não podemos crer corretamente. Nós estamos incapazes pela nossa natureza, né? E isso é interno, como o Tiago também disse. Não há nada externo que possa nos tirar desse nosso estado de cegueira e de incapacidade. Então, o próprio texto da confissão diz que não depende de testemunho externo. Não depende de nenhum testemunho externo. De qualquer homem ou igreja. O texto da confissão diz, não depende de testemunho de homem ou igreja. E por causa disso, o homem ele é naturalmente incapaz de crer, de compreender e de confiar nas Escrituras. Porque o coração dele, a mente e o intelecto, a razão do homem, ele está totalmente inclinada para o mal e para o desprezo de Deus.
Então, queridos, objetivamente, depende somente de Deus, que é o seu autor. Então, a afirmação objetiva do William, quando respondeu a primeira pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus. O texto da Confissão de Fé diz, né, no final, que é o seu Deus, que é o seu autor, tem, portanto, a Bíblia de ser recebida porque é a palavra de Deus. Essa é a afirmação da Confissão de Fé. Essa foi a afirmação que o William trouxe na resposta da primeira pergunta de forma objetiva. Então eu trouxe aí, ó, a nossa aula no artigo 2º, capítulo 1, artigo 2º, que foi ministrada pelo Tiago. Ela está disponível no canal do YouTube, na playlist da Confissão de Fé de Westminster. Vale a pena voltar e conferir essa aula, que vai de forma mais clara e mais profunda tratar sobre o assunto, sobre a Bíblia ser ou não a palavra de Deus e como ela é a palavra de Deus. Temos a citação de 1 Tessalonicenses 2:13. Diz o seguinte: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 1 Tessalonicenses 2:13. A Bíblia é, portanto, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, segundo é, na verdade. E ele está falando aqui num contexto de que os tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica, receberam a Bíblia como palavra de Deus. Como de fato ela é, e ela deve ser recebida. É o que o apóstolo Paulo traz para nós. Então, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a afirmação da Confissão de Fé. E nós temos alguns pontos sobre a Bíblia ser a palavra de Deus. Olha, queridos, a Bíblia, o que significa a Bíblia ser a palavra de Deus? Primeiro, significa que há um Deus. Nós devemos esmiuçar essa afirmação. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ela é a palavra de Deus. Que Deus? Quem é Deus? E nós conhecemos esse Deus por meio da própria palavra de Deus. Então, um aspecto da Bíblia, da palavra de Deus, é a sua revelação divina. Na palavra de Deus, Deus se fez conhecido. Então, o Deus da palavra, por meio da palavra, se fez conhecido. O segundo aspecto da revelação divina é que Deus nos fez conhecidos. Nós temos o ser humano, a raça humana, epistemologicamente incapaz de compreender e de se achegar a Deus por conta própria, por causa do pecado original, diante de toda a criação, incluindo os seus pares, os outros humanos. Nesse contexto, o ser humano, enxergando toda a criação, inclusive ele próprio, ele chega a diversas conclusões que não a verdadeira. Por causa dessa incapacidade, o homem, então, ele vai começar a acreditar em diversas coisas. Que Deus, que o sol é um Deus. Ele vai acreditar que a chuva é um Deus, que o trovão que fez, o raio que caiu na árvore fez fogo é um Deus. Ou ele vai acreditar que ele próprio é um Deus. E a gente não vai se aprofundar nas diversas correntes ideológicas de origem do homem e de divindade, senão a gente ia ficar aqui uns 10 anos tratando das mais diversas loucuras filosóficas também. Não só do homem, do homem primitivo, mas do homem moderno também. E especialmente do homem moderno, né? De René Descartes, penso logo existo. A própria ideologia materialista do marxismo, que não trata sobre a origem do homem, porque ele se apega no evolucionismo e no materialismo, mas trata sobre os relacionamentos humanos de uma forma totalmente desconectada da realidade, enfim. Mas então, um aspecto da Bíblia ser a palavra de Deus é a revelação divina. A revelação divina
na revelação divina, nós temos o Deus da Bíblia, na Bíblia, se fazendo conhecido, se revelando. Nós já trabalhamos sobre isso no ponto 1 da confissão de fé. Tiago também tratou sobre revelação natural, revelação especial, né? Então, Deus se faz conhecido e Deus nos faz conhecidos também. E um outro aspecto da Bíblia ser a palavra de Deus é a inspiração divina. Na inspiração divina, nós temos alguns pontos a ser discutidos também. E nasce essa primeira pergunta. O que é inspiração divina? Como assim? A Bíblia foi inspirada? Os autores foram inspirados? Como funciona essa inspiração? E aí essa pergunta, nós temos homens inspirados ou escritos inspirados? Algum de vocês pode tecer considerações sobre isso? Sobre essa pergunta? Enquanto eu acredito que são homens inspirados. Assim, porque os escritos, o que eu estou pensando aqui, né? Raciocinando. Os escritos, para eles serem inspirados, eles precisam de alguém que vai escrever. Então, nesse sentido, eu acredito que o termo correto seria homens inspirados, salvo melhor entendimento. Tiago, Jefferson, eles pensam também assim? Bem. Bom, essa pergunta é boa, porque assim, a própria Bíblia vai dizer que homens inspirados escreveram, né, a palavra de Deus, né? Mas na questão final, eu acho que é interessante. Eu não tenho uma resposta não. Eu espero ouvir, porque eu nunca tinha parado para poder pensar nesse aspecto. Eu sei que não é aquilo que as pessoas falam, né? Ditar. A gente sabe disso. Não é que Deus ditou a palavra de Deus. Ele não virou e disse exatamente como que as pessoas deveriam escrever. Os homens foram inspirados no sentido de que o Espírito Santo estava sobre eles, revelando-se a eles de tal maneira que eles podiam falar de Deus e resolver os seus problemas, né? Resolver as questões que eles estavam envolvidos e inseridos com as soluções do Deus real. E apesar disso, diversas vezes Deus de fato falou com eles através de profecias e tudo, mas eu quero ouvir, eu não sei o que dizer, não. Certo. Jefferson, se quiser comentar, pode interromper também, querido. Então, olha. Não, beleza, só ouvir mesmo aqui. Homens inspirados ou escritos inspirados? Vamos trabalhar com a possibilidade do William, de homens inspirados. Se os homens são inspirados, vamos trabalhar com o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo é inspirado, tudo que ele escreve, então, é inspirado, certo? E aí surgiria um problema de que parece, inclusive, que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas para a igreja em Corinto, e com certeza ele escreveu outras coisas também, que não somente as cartas que nós temos nas Escrituras. E aí surge esse problema. Se os homens, né, integralmente, completamente são inspirados, então tudo que eles escrevem são inspirados, e essa não é a verdade. Nós percebemos que outros textos do próprio apóstolo Paulo, ou de outros homens também que escreveram de forma inspirada as Escrituras, não são textos bíblicos, sacros, né? E os escritos, então, eles são inspirados? São os escritos, então, que são inspirados? Preponderantemente, sim. Mas essa reflexão é interessante porque são só os escritos inspirados que são inspirados. Como deixar isso mais claro?
Os próprios livros apócrifos, né, eles foram escritos e não foram inspirados. Mas, de forma objetiva, eu estou divagando um pouco, de forma objetiva, trabalhar com homens inspirados, nessa visão que eu estou expondo, não faz sentido. Não são os homens que são inspirados de forma completa, e sim os escritos que são inspirados. Os escritos que são inspirados, e não os homens. Só que a própria Bíblia usa essa linguagem de homens inspirados. Então, nós podemos trabalhar com o conceito de homens inspirados enquanto escrevendo textos inspirados. Né? Textos escritos e inspirados foram escritos por homens inspirados. Mas a inspiração ela não está no homem em si, de forma completa, e sim enquanto ele estava escrevendo textos inspirados. Então a gente acaba retirando do homem essa categoria de inspirado. Né? Apesar de o texto bíblico usar essa linguagem, a gente pode sim usar, mas dentro desse contexto, enxergando que são os textos em si mesmo que são inspirados. É o conteúdo das escrituras e não em si os próprios homens. Wesley, de qualquer maneira, entre uma e outra, a questão fica meio que assim. Deus quer falar e ele utiliza esses meios para poder falar. Na escritura, ele escolheu o meio escrita. Ele escolheu o meio escrita desde o início. Desde o início, ele escolheu o meio escrita para se revelar. Revelando a lei, a Torá, fazendo ele escrever, depois com os outros livros. É assim que ele resolveu se revelar através desse meio escrito. Como o meio mais principal, né? Mas ele também falava através de profetas, através de sonhos e revelações. Mas a ideia que você está querendo trazer, eu acredito que, pelo que eu entendi, é a seguinte: o objeto que será utilizado, ele é só o objeto. Quando o homem, quanto inspirado, ele não tem nada de especial em si, a não ser que Deus está utilizando ele para a escrita. Então, ele é um homem inspirado por Deus. E Deus, então, é quem está capacitando ele. E aquilo que ele escrever pode ou não estar inspirado, porque apesar desse homem ser inspirado, ele é inspirado para a escrita. E não é uma condição especial dele. Ah, não, esse homem é um inspirado por Deus, ele é um... igual, o que eu quero dizer? Hoje, no pentecostalismo, o homem que é... O homem especial deles, ele é especial em tudo. Escovando o dente, ele é especial. Ele é especial amarrando sapato. Por isso que tem esses ministérios, igual tá vendo o ministério do cara que é engraxate. Ele abençoa os pastores engraxando o sapato deles na Assembleia de Deus. Ou seja, ele santifica os sapatos das pessoas. Por quê? Porque nele reside a santidade de Deus. Deus colocou uma santidade sobre ele. Então, tudo que ele faz, ou seja, esse ministério que ele faz é santo. Mas o que está explicando nesse sentido é que esses homens, o que tinha de especial neles era o fato de que Deus utilizava eles para escrever certos textos, e esses certos textos eram inspirados, eram a palavra de Deus, e não tudo que eles faziam e tudo. Não havia uma coisa neles, né? Exato. Na verdade, é uma questão simples, né? É uma questão simples, não há nada de extraordinário nessa pergunta, não. E o William, apesar de ter falado sobre homens inspirados, ele respondeu à luz do que as escrituras dizem, mesmo. Homens inspirados escreveram, claro, mas o seu comentário foi bem esclarecedor, Thiago, de forma mais objetiva. Não há nada de especial nos homens, apesar deles terem sido inspirados enquanto escreviam textos inspirados. Mas eles não eram em si e por si inspirados, até porque se fossem, todos os textos deles seriam das escrituras e não são. Né? Então, o que é essa inspiração? Essa inspiração, ela significa sopro. Ela significa basicamente um sopro de Deus no homem, no papel por meio do homem. Né? E é interessante
refletir um pouco nessa inspiração, não sei se vocês já pensaram sobre isso. Que, primeiro, ela é diferente de possessão, né? Na possessão, o agente possuído, ele é simplesmente um fantoche, certo? E isso é o que acontece aí com Allan Kardec, com o kardecismo, essas revelações aí espíritas, né? Que aí a transcrição de uma carta e tudo. Isso é possessão. O agente, ele realmente ele é absolutamente inútil. No caso da inspiração, não se trata de possessão. Tiago bem disse. O homem, em seu contexto, escrevendo o que ele quer escrever, da forma que ele quer escrever, ele escreve a palavra de Deus inspirada. Isso é o homem estar inspirado. É diferente de possessão, certo? E a palavra inspiração significa sopro. Um sopro de Deus no homem para escritos inspirados. E por que eu estou trazendo isso para vocês, para nós? Não que há alguma relevância em si, que entender inspiração como sopro vai mudar. Não vai mudar nada. Homens escreveram a palavra de Deus, inspirados por Deus. Só que o foco, quando a gente entende o sopro, o foco é no agente soprador. O foco, então, da palavra inspiração é no agente inspirador, é em quem sopra e não em quem recebe o fôlego. Então, entender a inspiração como um sopro, apesar de não mudar em nada o fato de que homens inspirados escreveram a palavra de Deus inspirada, é que o foco vai para o agente inspirador. Vai para quem sopra e não em quem recebe esse sopro, recebe esse fôlego de inspiração. Então, o foco da palavra não é nos agentes inspirados, e sim no agente inspirador. Deus, o autor das Escrituras, né, o digno da sua própria palavra, ele soprou nos soprados, nos inspirados. E eles escreveram a palavra de Deus inspirada. Ô Wesley, há certos momentos na Escritura que eu me lembro aqui que nessa questão de inspiração, ou na entrega da mensagem, por exemplo, há profetas na Bíblia que profetizaram aquilo que Deus queria, fizeram tudo que Deus ordenou que eles falassem, mas não obedeceram ao Senhor em certas circunstâncias e foram castigados por isso. Vamos ver Jonas, por exemplo. Se fosse o caso que você está trazendo, é que quem é especial, a inspiração torna Deus mais especial do que a criatura. A criatura é um vaso de barro, né, que está recebendo um conteúdo precioso dentro dele. Você não, hoje em dia, apesar das pessoas pegarem o vaso de barro e transformarem esses homens, né, essas pessoas em vasos de ouro e idolatrar elas no mundo afora, como se elas fossem as pessoas mais especiais do mundo, como se elas superassem o tesouro que há dentro delas. Na verdade, é o contrário. O vaso de barro não tem importância. O que tem importância é o conteúdo que está dentro dele. E um conteúdo muito precioso. Vê o caso de Jonas, por exemplo. Jonas tinha uma mensagem para passar para Nínive. E Jonas, ele é um péssimo profeta. Em todos os aspectos, é horrível. Ele é desobediente, ele não gosta do que vai na mensagem, ele não gosta nem da mensagem que ele vai passar, ele não gosta da maneira com que Deus vai tratar a situação, ele não gosta da misericórdia de Deus, ele não gosta do caráter de Deus revelado. Você vê, se fosse no caso de hoje, idolatrariam Jonas e acreditariam que tudo que ele falasse, tudo que ele pensasse seria maravilhoso. Então é nesse aspecto aí que a gente vê que quão especial é o Deus da mensagem e não o vaso que está transmitindo a mensagem, né? Eu acho que isso é importante. Porque a palavra inspiração, no contexto respiratório, o que ela significa? Não é? Inspira e aspira, certo? A inspiração, ela, quando a gente fala no contexto social, ela tem um significado de eu, Wesley, me encher de ar. Eu pela minha ação, eu trago
pela minha força, o ar para dentro de mim. Isso é inspiração, certo? Então, quando a gente interpreta e enxerga a inspiração divina da mesma forma que nós enxergamos a inspiração nesse contexto social, de que eu estou com a força dos meus músculos, do meu pulmão, do diafragma, puxando o ar para o meu sistema respiratório, eu perco totalmente o sentido da palavra inspiração. Certo? É por isso que eu trouxe essa diferenciação. Por causa disso, porque o tesouro não é o vaso, e sim o conteúdo do vaso. O tesouro é o oleiro. Então, quando eu enxergo a inspiração como um sopro, que de fato o ar vem para dentro do meu sistema respiratório, mas ele foi colocado dentro do meu sistema respiratório pelo agente soprador, pelo agente inspirador, e não porque eu, pelas minhas forças, puxei esse ar para mim. Então, esse é o sentido. Quando interpretamos a inspiração como um sopro, o foco vai para o agente soprador ativo e não para o agente passivo, que recebe a inspiração, certo? Vendo daquilo também que o Tiago falou, o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, ele fala que Cristo veio no mundo para salvar pecadores, do quais ele é o pior, um homem inspirado. Exato. Exato. O foco, queridos, como já ficou bem claro, né? É no oleiro e não no vaso de barro. E óbvio, se a gente for aplicar do jeito que o Tiago trouxe, todo tipo de exaltação ministerial religiosa é ridículo. E isso a gente vê no meio... Não é ridículo, é pecaminoso, é gravemente pecaminoso. É idolatria. E a gente vê isso no meio pentecostal e a gente também vê isso no meio presbiteriano, de alguma forma. Né? Claro que não é isso que o presbiterianismo diz. Nossa confessionalidade, ela passa muito longe disso, e é o que nós estamos aprendendo agora. Mas na prática, nós vemos certas atitudes que beiram essa idolatria, com ministros presbiterianos também. Isso é uma grande tristeza. Então a gente pode até aplicar esse contexto da inspiração até nas próprias escrituras. Né? O apóstolo Paulo, ele estava resolvendo uma discussão interna da igreja de Corinto, inclusive, se eu não me engano, onde uns diziam que eram de Apolo, outros que eram de Paulo, de não sei... E que loucura, né? É a mesma coisa que nós estamos tratando aqui. E o apóstolo Paulo diz, olha, o fundamento é Cristo. Eu coloquei o fundamento e outros construíram em cima, mas o fundamento é Cristo. Quando ele vai falar também lá sobre as obras, as nossas obras, né, serem submetidas ao fogo, elas ser de palha, e no dia do juízo elas serão submetidas ao fogo e podem ser queimadas e tudo, e nós seremos salvos como que quem passou pelo fogo. Falou, o alicerce, o fundamento é Cristo. Eu lancei, mas o fundamento é Cristo. E outro vai desenvolver esse fundamento de alguma outra forma. Então, queridos, na prática, a gente vê que esse problema ele é contínuo, ele é real, né? Desde a igreja primitiva e da igreja de hoje. E alguns presbiterianos, inclusive, não estão livres disso. Né? Nós percebemos isso aí, especialmente no meio da tecnologia de hoje, do marketing, da venda de cursos, dos eventos, das conferências, dos livros escritos, dessas grandiosidades humanas, né? Pedro, 2 Pedro 1, 20 e 21, vai dizer, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É o texto que o Tiago lembrou. Homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nenhuma
profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, queridos, concluindo o ponto 4, de forma bem objetiva, a Bíblia testifica dela própria. O que o ponto 4 da Confissão de Fé de Westminster diz é o que o William respondeu de forma objetiva: a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E não é por testemunho de homem ou de igreja. O texto da Confissão diz. A Bíblia testifica dela própria. Ela é a palavra de Deus e a sua autoridade vem dela própria, sendo Deus seu próprio autor. E 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, por isso, queridos, concluindo o ponto 4, a Bíblia deve ser recebida e crida, porque ela é a palavra de Deus. Então, a resposta primeira de vocês foi correta e objetiva. Ela é, sim, a palavra de Deus, e é por isso, é o simples motivo de que ela deve ser crida e obedecida. Mas como nós cremos? E aí entra o passo que o William disse, que nós nos aprofundamos um pouco mais no conteúdo da aula. Mas não somente isso, queridos. Nós passamos para o ponto 5 da Confissão de Fé, e hoje nós vamos tratar só de parte dele, eu creio. O conteúdo dele é um pouco maior. Nós iniciaremos e concluiremos na próxima aula. Mas nós trabalharemos um pouco mais sobre aqueles motivos. Né? Quais motivos nós temos aí de que as Escrituras são a palavra de Deus? E sobre a suficiência desses motivos. Né? Algum comentário? Alguma consideração sobre o ponto 4, a conclusão do ponto 4, para entrarmos já no ponto 5? Eles se complementam. O ponto 4 e o ponto 5, eles se complementam. Por isso que eu preparei essa aula dupla. No caso, Wesley, eu até estava vendo um dia uma questão filosófica, apologética mesmo, que tratava assim, por que devemos crer na Bíblia? Aí a pessoa que estava defendendo, né, falando sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, e a outra pessoa estava falando assim, que de fato a gente crer na Bíblia seria crer na Bíblia pela Bíblia. Ou seja, a Bíblia diz, eu sou a verdade, né? E você deveria... E o que prova que você é a verdade? Eu dizer que eu sou a verdade. Então a Bíblia diz, eu sou a palavra de Deus. E como que eu descubro que ela é a palavra de Deus? É porque ela está dizendo que ela é a palavra de Deus. Então isso daqui, por mais que você trouxe como uma coisa boa, é exatamente a acusação de Sim. quem acusa. E eu acho que nós deveríamos, de certa forma, orgulharmos disso, né, com orgulho santo, né, um santo temor por isso, e aceitar essa verdade. A Bíblia, ela é a verdade de Deus. E o que testifica isso? Ela diz que ela é a verdade de Deus e nós acreditamos nisso. É aquela coisa que eu já disse algumas vezes, e vale a pena lembrar. No filme da Origem, cada um dos personagens tem uma espécie de totem que vai definir se eles estão sonhando ou se eles estão acordados. A Bíblia é a realidade pela qual nós descobrimos se estamos vivendo a verdade ou se não. Ela que é o nosso padrão de verdade. Ela define a verdade ao redor de nós. Então, ela é especial. Ela não é logicamente compreendida, né? Ela não é algo que você vai aplicar lógica a ela e falar, não, logicamente ela não está funcionando. Não, porque ela não é lógica nesse sentido. Ela é uma coisa... Porque nós somos incapazes, naturalmente, de compreendê-la pela lógica humana. É porque ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. Ela é um objeto sobrenatural que existe no nosso meio. Talvez seja o único que sobrou, né, Wesley? O único que sobrou realmente sobrenatural e que sobrou para nós, porque, por exemplo, tinha a Arca da Aliança, tinha essas outras coisas que as pessoas gostam de mistificar, mas ela é o único que sobrou, que realmente Deus quis que permanecesse, né? Foi o que ele decidiu que permanecesse sobrenatural e especial dessa maneira. Certo. Tudo
se resolve nela, em Cristo nela. Urim e Tumim, a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, o tabernáculo. Isso a gente vai aprendendo mais nas aulas de terça, né? Passando pelo Antigo Testamento, e quando a gente chegar no Novo Testamento, na resolução de tudo, na carta aos Hebreus, nós vamos ter uma conclusão muito maravilhosa sobre isso. E a conclusão é que tudo se resolve em Cristo nela, né? Em Cristo nela. E aí ela realmente, ela é não só a única coisa que sobrou, ela é tudo. É tudo, todos os elementos extraordinários, eles estão nela, não no papel, né? Não no papel, na tinta, mas no conteúdo dela. Certo? Certo, maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Então, queridos, passemos a introduzirmos no ponto 5. Vocês vão ver que é um complemento do ponto 4. E nós vamos trabalhar um pouco mais aprofundadamente o que nós já trabalhamos no ponto 4. Diz o seguinte: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Quais são eles? A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, queridos, o texto é claro. O texto é muito, muito, muito claro. Tanto do ponto 4, dos outros, quanto do ponto 5. E o nosso estudo visa, sim, a gente trabalhar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre o que essas coisas significam, porque o texto é claro. A gente lê o ponto 4 e lê o ponto 5, a gente já entende que não é por testemunho externo, nem de homem, nem da igreja. É por as escrituras testificarem dela própria, como nós estamos vendo. Mas o ponto 5 traz, queridos, motivos muito maravilhosos, e alguns deles nós já tratamos, né? O William citou no começo alguns. Então vem a primeira pergunta: qual é o papel da igreja no testemunho das escrituras? Bom, em 1 Timóteo 3,15 diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou em outras traduções, né? Coluna e baluarte da verdade. Então a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Qual o papel da igreja, então, no testemunho das escrituras? Sim, irmão? O papel da igreja, nesse caso, é expor a verdade. E aqui eu estou falando da igreja não como um templo, mas sim sobre o povo eleito de Deus. A igreja dita católica, né? A igreja real. Certo, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Isso significa que é a igreja que concede a autoridade de palavra de Deus à Bíblia? Se a gente pega o texto de 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, a verdade, ela está depositada, ancorada, apoiada na igreja, certo? Isso significa que a igreja cria verdade, né? Que a igreja produz ou determina ou estipula a verdade? Obviamente que não, né? Isso significa que, para ser chamada igreja, uma igreja, para ser realmente uma igreja,
para ela não ser uma igreja falsa, ou para ela não ser um nada que reúne gente para poder cantar umas musiquinhas e tudo, ela deverá ter a Bíblia como um padrão de verdade, de tal que ela expõe essa verdade viva de acordo com essa verdade, dignamente com essa verdade, que é a Escritura, de tal maneira que, se vier alguma tempestade, essa igreja tem um pilar central, que é a Escritura, e ela não sofrerá o dano final, que é a sua destruição, porque ela estava firmada no pilar, que é a verdade. Agora, se ela não tem a Bíblia como a fonte de autoridade dela, se ela, quando diz que ela é um baluarte da verdade, significa que quando as pessoas vierem atacar a igreja e disser para a igreja assim que eles deveriam crer em outra coisa, que eles deveriam adaptar a esse século, eles disserem, não, nós temos que manter a Bíblia como a nosso único padrão de verdade. E é isso que torna uma igreja verdadeira. Fora isso, qualquer tipo de igreja que se adapta, né, que se conforma a esse século, conforme Paulo nos ensinou que não deveríamos fazer, não é igreja verdadeira, né, conforme o texto está dizendo. É isso mesmo. O Tiago, ele usou a lógica reversa para, já que o texto está falando algumas características da igreja, para identificar então o que não é uma igreja, né? Utilizou aí essa lógica reversa. Esse texto ele é utilizado pelos católicos romanos para defender a autoridade eclesiológica. E nós vamos trabalhar um pouco mais isso nos próximos slides. Mas olha, se a gente for interpretar, fazer uma exegese do texto, da forma como ele é colocado, nós temos a verdade e nós temos coluna, firmeza, baluarte, ou seja, nós temos uma base firme, uma base sólida, em que a verdade é depositada. Então, a verdade de Deus, ela foi depositada solidamente na igreja. Então, a igreja é uma base firme de quê? Da verdade. Então, se a igreja, se não é depositada nela, ou seja, se ela está ancorando, se ela está firmando, sustentando, defendendo, como o Tiago disse, algo que não é a verdade, então ela não é igreja. Faz sentido. Né? Essa interpretação simples, ela já quebra a ideia católica romana, né, queridos? De que a igreja, ela tem autoridade. Uma autoridade que não lhe foi concedida pelas escrituras. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Exatamente agora. Nesse contexto, então, da função da igreja no assunto autoridade das escrituras, nós temos esse grande, não é debate, né? Essa grande discordância entre reformadores e católicos romanos. Eu arrisco dizer, queridos, que essa discussão se estendeu hoje para protestantes, e aí entendam os termos que eu utilizo de acordo com a nossa aula introdutória à confissão de fé, né? Historicamente, o que é um protestante? Historicamente, o que é um evangélico? Historicamente, o que é um reformado? Né? Essa discussão se estendeu hoje para protestantes e outros, católico romano e continuistas no geral, né? Pentecostais, carismáticos, as diversas seitas, porque é a grande discussão sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Então, de forma rápida, vamos só compreender a ideia dos reformadores e a ideia católico-romana, para encerrarmos nossa aula de hoje. Para os reformadores, a igreja nasce das Escrituras. Por nascer das Escrituras, ela é filha. Ela é, portanto, submissa. A igreja, ela
ela nasce das Escrituras mesmo. As Escrituras, elas parem a igreja da forma que a igreja é estabelecida como povo de Deus. A igreja invisível, como William disse, a igreja católica mesmo, a igreja universal, ela é parida pelas Escrituras, portanto submissa. Essa relação é uma relação de filha. A igreja é filha das Escrituras. Eu tenho uma filha, a Catarina. A Catarina, ela veio da Raquel e de mim. Raquel a pariu. Então, ela é submissa a nós, como pais. Ela é educada por nós. E essa é a igreja. A igreja, por ser submissa às Escrituras, como filha, ela é educada pelas Escrituras. Nada há além dela, além das Escrituras, no quesito autoridade. Ou fora dela, em cima ou ao lado. Nada, 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 nada. Essa é a visão protestante e reformada da autoridade das Escrituras. E para o catolicismo romano, nós temos um papel totalmente invertido, né? Nós temos as Escrituras e a tradição em pé de igualdade. E a tradição, ela é o quê? A tradição é a igreja, de forma absoluta. É a Igreja Católica Romana. É o que a própria igreja produziu historicamente. Está em pé de igualdade com as Escrituras. Ah, não está. Está. O Catecismo da Igreja Católica, eu extraí isso aí do Catecismo da Igreja Católica. A tradição alinhada em primeiro lugar. As Escrituras e o magistério eclesiástico, que é o clero, são agentes de salvação. Isso é um texto extraído do Catecismo da Igreja Católica. Então, para o catolicismo romano, as Escrituras estão em pé de igualdade com a tradição. E aí, queridos, para fechar a nossa aula de hoje e continuarmos com o ponto 5 na próxima, o que vocês acham quando vocês pensam em Igreja Católica? Igreja Católica. É difícil de elencar um só, né? É difícil de elencar um problema só um erro deles. Mas qual vocês acham que é o maior? Ou algum dos maiores? O maior é desvalorizar as Escrituras Sagradas. Tem algum outro problema aí, Thiago Jefferson, que vocês veem como muito problemático, um problema problemático? Ah, adoração de imagens, Assunção de Maria, intercessão de santos. Eu ia citar porque ele se desconstrói muito fácil, né? O fato deles falar que eles são autoridade, ele se desconstrói muito fácil, porque se pegar a verdade mesmo, eles vão cair por terra fácil. Porque a verdade, ela não aceita esse tipo de coisa, né? Adorar um Deus só. Então, na minha opinião, inúmeras coisas, né? Mas esse aí é o principal, na minha opinião, da igreja. Eles falam que tem autoridade, mas não guardam a verdade, então não tem autoridade. Não, perfeito, perfeito. Então, queridos, todos os outros erros, eles provêm desse que vocês falaram. O William falou, o Jefferson confirmou. É um erro que dá origem aos outros. Ora, se a doutrina da intercessão dos santos da Igreja Católica, é porque eles têm uma outra fonte revelacional que não as Escrituras, que no caso é a tradição e o magistério. Se eles creem na Assunção de Maria, obviamente isso não é das Escrituras, né? Isso vem de onde? De uma outra fonte revelacional autoritativa que está em pé de igualdade com as Escrituras. Então, o maior erro da Igreja Católica é o continuismo. Esse é o maior erro da Igreja Católica. Continuismo. Ele dá origem a todos os outros erros. Porque se o cânon não está fechado, se as Escrituras não são suficientes, se eu preciso de alguma coisa a mais,
além do que já me foi dado por Deus por meio das Escrituras, então quem me dará essa verdade, essa revelação de Deus? E aí nós temos diferentes agentes reveladores modernos. Mas, tratando-se da Igreja Católica, nós temos o magistério. Nós temos mesmo, no século XIX, a infalibilidade papal, que foi uma doutrina criada, né? Tirada mesmo de onde não devia, pela Igreja Católica, e que coloca o Papa, quando ele fala ex-cátedra, como autoridade equivalente às Escrituras. Então, queridos, sem entrar em exemplos específicos, mais do que eu já entrei, né, como infalibilidade papal, Assunção de Maria, intercessão dos santos, abertura do cânon, conhecimento de livros deuterocanônicos, que na verdade para nós são apócrifos, né? Para eles chamam de deuterocanônicos. Tudo de ruim, adoração de imagem, tudo de ruim que você pensar da Igreja Católica vem da insuficiência das Escrituras, vem do continuismo. E, de forma bem objetiva, eu já adiantei antes, mas nós percebemos que toda seita é continuista. Vocês já pararam para pensar nisso? Toda seita é continuista. Tudo está baseado na insuficiência das Escrituras. Tudo está baseado em alguém que recebeu uma nova revelação. Vamos lá. Nós temos Ellen White para os adventistas. Nós temos Adam Smith para os mormons. Os testemunhas de Jeová, nós temos também, já não sei nem quem é, mas nós temos a continuidade revelacional interpretativa das Escrituras que moldam as Escrituras de acordo com o que eles querem. Para a Igreja Católica, nós temos a infalibilidade papal agora, mas nós temos o magistério e a equivalência da própria tradição. Então, decisões conciliares e agora papais são consideradas como escrituras. Por isso, a Assunção de Maria, que foi reconhecida bem posteriormente, adoração de imagens, veneração de santos, e todas as demais sortes. Tudo vem do continuismo. Que outra seita aí? Não sei, fala uma seita e ela, na verdade, ela está baseada no continuismo. Ela está baseada na continuidade revelacional. Né? Na não... seria? Oi? Maçom também seria? Isso. A maçonaria é diferente. Diferente, sim, porque estruturalmente eles não são organizados como uma religião. Eles não têm um livro específico, um profeta específico, como o islamismo também tem Maomé, que é a mesma coisa que Adam Smith, que Ellen White, é uma nova revelação. Né? A maçonaria ela é também continuista, mas é de uma forma diferente. De uma forma diferente. Ela é continuista de uma forma até engraçada. Ela é continuista de todas as formas. Isso, de todas as formas. Ela aceita tudo que existe. Mas assim, tudo. O pentecostalismo, ele nasce do mesmo problema, queridos. Ele nasce especialmente da Rua Azusa, né? Com experiências, pseudo-experiências revelacionais e emocionais, mas ele vem teologicamente de antes. Ele vem de John Wesley, ele vem de Charles Finney, se baseando exatamente na insuficiência das Escrituras, na continuidade revelacional, né? E todos os probleminhas, fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo, isso tudo vem do mesmo problema, né? Que é a insuficiência das Escrituras. A maçonaria surgiu do iluminismo? Uma dúvida que eu tenho. Eu não sou um especialista em história, né? Especialmente dos Estados Unidos, né?
porque me parece que, ou na verdade do Reino Unido, nem sei. Mas os ideais são humanistas, igualmente. Né? Sim. Eu não sei historicamente, mas se a gente for analisar a crença, a gente vai esbarrar naquela aula que o Tiago deu sobre o humanismo secular e o William, que o William deu sobre o humanismo e o Tiago falou sobre o evangelho. A gente vai esbarrar ali perfeitamente. Né? Toda crença maçônica, ela está muito amparada mesmo nas crenças iluministas, mas com suas peculiaridades, né? Mais modernas também, de abertura, e não há uma rejeição a Deus como no iluminismo, mas há uma rejeição ao Deus verdadeiro quando se abraça todos os deuses e possibilidades de fé, né? Visto que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Né? Legal, pensava outra coisa. Legal. Então, queridos, encerrando, a relação da igreja com as escrituras é a mesma entre estas, né, as escrituras e a confissão de fé. E isso nos remete à primeira aula também, a aula introdutória sobre confissão de fé. Né? Nós respondemos algumas falácias lá sobre a comparação entre confissão de fé e escrituras. As confissões de fé são submissas às escrituras, assim como a igreja é. E a confissão de fé, ela é exatamente a materialização teológica da igreja. Né? Então, a igreja e a confissão de fé, na verdade, andam juntas. Aí, uma é a materialização da fé da outra. Então, queridos, nós temos a solução reformada. A solução reformada para esse grande problema, que é o sola escritura. Um princípio da reforma protestante dentre os 5 solas da reforma, que é o sola escritura, que nós vamos trabalhar melhor na próxima aula. Mas então, queridos, nós vimos no ponto 4 que a autoridade das escrituras provém somente delas, não é de testemunho externo, nem de homem, nem de igreja, né? Nem de homem algum, nem de igreja alguma, e sim das próprias escrituras. E vimos no ponto 5 que a igreja testemunha das escrituras, ensina as escrituras, zela e guarda e protege as escrituras e a verdadeira doutrina, a sã doutrina. E por causa desse testemunho da igreja, nós temos certo apreço pelas escrituras por diversos motivos. Mas a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade não vem dessas coisas, e sim um testemunho interno, que é coisa que nós já tratamos. Então, queridos, tratando sobre a autoridade das escrituras, eu preparei aqui uma discussão especial sobre a reforma protestante, sobre os reformadores e católicos romanos, para a gente identificar essas duas correntes principais sobre a autoridade das escrituras, que é cessacionismo e continuismo, que é as escrituras são suficientes para as escrituras não são suficientes, que é Deus falou tudo que precisamos e que ele quis nas escrituras sobre Cristo e não, o que Deus falou não é mais suficiente, nós precisamos de mais, de tratar mais sobre isso. Monergismo e sinergismo, né? Isso, o monergismo e sinergismo provém daí também, assim, eles estão de mãos dadas, né? Eu não vou dizer que provém daí, mas estão de mãos dadas, né? As escrituras somente, Deus somente, para Deus mais eu, Deus mais a minha mente, Deus mais a minha participação, monergismo e sinergismo, muito bem lembrado. Alguns pontos de um lado e de outro, sem aprofundar muito nas implicações, né? E a gente entrou aqui num grande problema que eu quero que nós trabalhemos melhor na próxima aula, que é a solução reformada mesmo, que é aprofundar na suficiência das escrituras. Vai ser uma próxima aula que nós vamos aprofundar na suficiência das escrituras, né? Tratando sobre o ponto só da escritura, entendendo que a continuidade revelacional, ela, espero que tenha ficado claro, ela é um grande câncer no mundo, um grande câncer dentro da religião. Ela cria
seitas diversas, ela cria heresias diversas. Por quê? Porque o homem passa a produzir, a criar, e ele deixa de ser submetido às escrituras. Então, na aula que vem, nós tratamos do ponto 5, continuando o ponto 5, nós vamos tratar sobre a suficiência das escrituras, sobre a ótica reformada, confessional, e também concluir o ponto 5 de forma objetiva. Algum comentário, irmãos? Para encerrar? Uma coisa que é engraçada que acontece quando há esse debate entre catolicismo e reformado, e agora também abrange, né, o catolicismo abrange todo o arminianismo e todo o continuismo, né? Continuismo e aquilo que usa somente a Bíblia como padrão de revelacional, né? É engraçado que as pessoas não sabem no que estão acreditando. As pessoas, isso dentro também dos reformados, muitos reformados não sabem no que acreditam quando se dizem reformados, né? Sim. Mas no caso católico, os católicos mesmo não sabem, até os mais raízes, eu podia dizer assim, não sabem no que acreditam. Eu estava fazendo os comentários no Instagram, uma página que estava falando um pouco sobre catolicismo, e eu falei sobre o Papa ser o vigário de Cristo, né? E isso aí é uma coisa que todo mundo sabe que é isso, né? O Papa, ele se declara o vigário de Cristo. Aí eu falei, olha só, o Papa se declarar o vigário de Cristo significa que ele é Cristo, porque o vigário significa substituto, né? Ele está substituindo Cristo. E a pessoa falou, não, você tem que conhecer mais a nossa doutrina católica. Ou seja, ela discorda que o Papa é o vigário de Cristo. Ela fala, não, isso não dá para... Eu não apoio isso é errado. Mas qual que é a solução? A solução não é questionar o termo, questionar aquilo que é a doutrina deles. A solução é dizer, não, você não está entendendo o que quer dizer quando se diz isso. No concílio de... não sei qual concílio, depois eu mando, depois eu comento, mas tem um concílio que diz, um concílio aprovado da Igreja Católica, que diz que Jesus deve ser adorado e venerado, e no parágrafo seguinte diz que, igualmente, Maria deve ser adorada e venerada, usando os mesmos termos, igualmente. E aí eles dizem que ela não deve ser adorada e venerada, que tem a dolia e não sei o quê, mas no concílio deles é a mesma palavra para Jesus e a mesma palavra para Maria, adoração e veneração, e ainda diz igualmente Maria deve também receber adoração e veneração, isso no mesmo... Mas quando você apresenta isso, eles têm sempre uma resposta, tipo, se você não está entendendo o que nós queremos dizer, isso tem que ser interpretado e tal. Por quê? Como fica... Gente, silêncio. Fica para eterno. Você sempre... Por que o católico sempre tem... Para sempre vão ter novos concílios e tudo? Porque eles sempre têm que continuar resolvendo os problemas que eles criaram nos concílios deles. Para sempre. E quando eles resolvem eles acabam criando outro. E assim eternamente. E isso também... Aí vem um novo Papa. No pentecostalismo. Aí vem um novo Papa, um novo concílio, e eles têm que, com uma visão diferente desse Papa, mudar as visões anteriores da igreja. E a diferença, queridos, da Igreja Católica para o pentecostalismo é que, enquanto a tradição, a igreja, então, nós não temos um padre criando doutrina, não temos. Nós temos a igreja, nós temos o Papa, ex-cátedra, e temos os concílios criando doutrina que é equivalente à Bíblia. No pentecostalismo, carismatismo, nós temos qualquer um. Né? Nós temos vários papas. O João da esquina, que é um papa da sua própria igreja. O José ali do outro bairro é outro. Então nós temos ainda a pulverização desse problema. Porque enquanto a Igreja Católica vamos colocar, em 1000 anos, ela criou, sei lá, 30, 40 heresias,
Vamos pensar mais objetivamente, bem aproximado. O João das Couve aqui da esquina, da igreja pentecostal, por causa da sua revelação de Deus, ele tem 30 heresias por dia. Então, ainda é pior. Eu ainda fico com a igreja católica, de certa forma. Não que eu fique, porque eu não preciso ficar com ela, né? Não precisamos, graças a Deus. Mas vamos discutir isso melhor na próxima aula, em que trataremos da autoridade e suficiência das Escrituras. Mas boas colocações, Thiago. Realmente, o sinergismo ele é maldito. O homem ele cria problemas e aí depois ele tenta resolver esses problemas e cria mais. E somos nós. Esses somos nós. Né? Graças a Deus pelas Escrituras, que são suficientes, porque não precisamos de nós. Deus não precisa de nós para nada. Graças a Deus. Mais um comentário, Jefferson, William? Não, William. E Thiago também? Não, tá perfeito. Perfeito. Muito Vamos bom. encerrar nossa aula de hoje. Irmão, como você tá? Você tá aí de microfone? Posso usar? Tudo bem? Ora, por gentileza, encerrando essa nossa aula de hoje. Amém. Senhor nosso eterno Deus, autor da nossa salvação, um Deus maravilhoso e tremendo que decidiu se revelar para nós através de um livro sagrado que está passando de geração em geração, mantendo intacto. Só o Senhor mesmo para fazer tal obra, papai. Senhor, nós te agradecemos por essa aula de hoje, por todo o ensinamento que o Senhor colocou nos nossos corações e que isso possa, papai, não ser somente vão conhecimento, mas que isso possa de fato adentrar dentro das nossas mentes e corações e nos transformar, nos libertar dos nossos pecados e fazer, Pai, com que tenhamos mais fé na Tua palavra, sendo ela como única e suficiente para nos guiar dia após dia, apontando para o nosso Salvador, o Imaculado Jesus, que nos livrou da condenação eterna. Pai, muito obrigado. Te adoramos e te bendizemos nesse domingo e pedimos que o Senhor possa, por infinita misericórdia, continuar conosco, estendendo a sua graça e a sua paz, não só hoje, mas para sempre. Amém.